Sejam bem-vindos ao programa Poder e Política, aqui pela sua Foz TV. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Sérgio Paulo de Oliveira, conhecido como Professor Sérgio. Natural de Medianeira e criado em Foz do Iguaçu, o professor Sérgio exerceu 3 mandatos na Câmara Municipal. Conhecido e reconhecido pelo seu trabalho no combate às drogas, conquistou a primeira suplência com 40 mil votos. Já havia ocupado neste posto no ano de 2012, durante os 4 meses em que Ratinho Júnior disputou a Prefeitura de Curitiba. O professor Sérgio se define como um regionalista com foco no extremo oeste do Paraná, onde, segundo suas próprias palavras, trata-se de uma região muito vulnerável em nível federal. Deputado, um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é todo meu, uma alegria muito grande, né? Chegar de Brasília e vir aqui na Foz TV, participar contigo, Lúcia, e poder responder as questões, esclarecer, né? Todas essas polêmicas, todos os projetos tramitando lá em Brasília e também prestar contas da nossa atuação. Ok. A sua principal bandeira, professor, continua sendo pela luta no combate às drogas? Eu creio que é uma coisa assim que já faz parte da minha vida, não tem mais como. Eu vou morrer, eu estou com 50 anos de idade, com 60, 70, não sei. Isso nunca vai deixar de fazer parte da minha história de vida, da minha luta. Então, é a principal bandeira, sim. Existem tantas outras agora, como deputado federal, turismo, a cultura, a educação, a defesa aqui da nossa região e de Foz do Iguaçu. Mas a luta contra a droga, Lúcia, amigos telespectadores, ela vem antes da política. Eu, com 16 anos de idade, eu era de grupo de jovens de igreja aqui em Foz do Iguaçu, virando favela, campanha do agasalho, Natal de criança pobre, participando de pastoral de juventude, esse trabalho todo no meio dos jovens. Como professor, também sempre me preocupei em trabalhar com os meus alunos, esses valores, do cuidado dos perigos da vida, não só de maconha, cocaína, crack, mas também o álcool, o cigarro. Então, o trânsito e o álcool, sempre trabalhei muito com os meus alunos enquanto professor. Automaticamente, quando comecei esse trabalho de palestras, aí pelo Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e até fora do Brasil, e também, quando eu lancei livros contra as drogas e sobre relacionamento pais e filhos, o número de palestras aumentou. E hoje passa de 3.300 nos últimos 18 anos, e é um trabalho que jamais vai parar. E agora, como deputado federal, também nós temos várias frentes lá em Brasília atuando nessa questão das drogas. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor apresentou um projeto que prevê a instalação de alas de recuperação e desintoxicação para esses usuários, né? E para hospitais públicos, para cada um em seus hospitais públicos, é isso? É um projeto de lei, veja bem. A maior dificuldade que existe hoje para as famílias, quando tem um filho dependente de droga, é conseguir a primeira dificuldade, a família é saber. Segunda dificuldade, é o jovem aceitar, chegar num ponto em que ele aceite um tratamento. E quando isso acontece, amigos telespectadores, vem a pior dificuldade da família, onde internar o filho. As comunidades terapêuticas, das igrejas evangélicas, da igreja católica, exemplo da Sagrada Família aqui de Foz, Recanto Parque Iguaçu de Medianeira, trabalhos maravilhosos feitos, né? Mas elas não conseguem atender a toda a procura, porque são muitos jovens na droga e as vagas são poucas, e são entidades filantrópicas mantidas com apoio da comunidade. Então, eu apresentei um projeto em Brasília que preconiza o seguinte: cada regional de saúde do Brasil, imagina, amigo telespectador, só no Paraná são 22. Imagina, o Paraná é um estado pequeno, perto de outros estados do Brasil. Só no Paraná 22. Cada regional de saúde, que é o número de municípios aqui da região, que a 9ª regional atende. Em cada regional, pelo menos um hospital tem que ter pelo menos uma ala especializada para atendimento dependente de droga. Por quê? Não é para... mas professor Sérgio, o jovem não tem que ficar aí 9 meses no hospital para se tratar contra a droga. Claro que não, eu sou contra também. Ele tem que ir para uma comunidade terapêutica, para uma chácara, todo aquele trabalho, todo o trabalho que se faz numa comunidade terapêutica. Mas aquele primeiro atendimento, aquele processo em que o jovem está na fissura, na síndrome da abstinência, que o jovem não consegue dar conta, ele foge de qualquer chácara. Esse momento, lá 30 dias que seja, a desintoxicação química, ele se acalmar, e depois, quando termina esse primeiro atendimento, aí sim,
o jovem, a família, fazerem um tratamento, a família encaminhar para uma comunidade terapêutica. Mas esse primeiro momento, o SUS, o governo, tem que oferecer esse espaço para as mães poderem ter esse socorro na tentativa de salvar o filho. Então, é um projeto que vai valer para o Brasil inteiro. Só esse já vale toda essa luta contra a droga voluntária, antes de ser deputado. Se eu conseguir aprovar esse projeto, Lúcia, amigos telespectadores, para mim já vale a minha vida como deputado federal nesses 9 meses que eu já estou em Brasília. Certo. Dados da Unifesp apontam o Brasil como o principal consumidor mundial de crack e o segundo mercado mundial de cocaína. Nós ouvimos afirmações todos os dias de uso de drogas leva à violência, enquanto houver usuários haverá tráfico, quem usa drogas participa da violência, o uso de drogas desagrega as famílias, ok. Mas assim, não há razões suficientes para crermos que o problema da droga esteja apenas no consumo. Este consumo não seria apenas assim, a ponta de um iceberg? A senhora acredita que jamais conseguiremos assim, erradicar isso se não houver a prevenção pela educação? Eu vejo assim, todos esses aspectos na luta contra a droga são fundamentais. Lá em Brasília, a legislação, a gente trabalhar, aprovamos agora há poucos dias um projeto de lei que aumenta a pena mínima para chefe de quadrilha e traficante de 5 anos no Brasil, aumentou para 8. Aprovamos que as pessoas podem fazer doação de parte do seu imposto de renda para a comunidade terapêutica. Aprovamos que uma mãe que tem um filho aí morrendo na rua no crack, pode sim exigir, pedir o internamento dele compulsório. Eu votei favorável. Tá. Então tem a parte da legislação, tem a parte do tratamento, as comunidades terapêuticas, tem a parte da repressão, que é o trabalho da polícia, mas o maior trabalho é o que você disse, Lúcia, é a prevenção. A prevenção não é só uma responsabilidade do governo daí. Aí, principalmente, é uma responsabilidade dos pais, da família, de bem educar o jovem, de passar valores para os filhos para que eles façam escolhas mais acertadas na vida, se tornem adultos equilibrados, saudáveis. Que a gente lembre, lá da Grécia Antiga, um filósofo dizendo, educa o menino, se não quiser punir o homem. Lá da Bíblia, o rei Salomão, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina para o menino o caminho que ele deve andar e ele não vai se desviar desse caminho. Então, a educação, sim, a família, a escola, a igreja, o poder público, a imprensa, essa nossa conversa aqui é uma contribuição da Foz TV nesse trabalho preventivo, os pais que estão nos assistindo. Então, é uma soma, a repressão, o tratamento, a parte de legislação, mas o principal é a prevenção. Porque esse dado que você colocou, lá na tribuna da Câmara dos Deputados, eu fui enfático. No dia que saiu na Folha de São Paulo, nos jornais do Brasil inteiro, que o Brasil era o primeiro consumidor mundial de crack e o segundo de cocaína, estudo feito pela Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo. Eu fui para a tribuna da Câmara e, olha, eu quase chorei mostrando o jornal para o Brasil inteiro. Então, é uma luta, é uma guerra. E a gente vence uma batalha, perde outra, mas não podemos parar. Essa luta contra a droga, a gente que é pai, que é cristão, todos nós, ela é um compromisso diário da sociedade brasileira. Falando em educação, foi aprovado, acho que essa semana, o projeto que prevê a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. A proposta ainda deve passar por outras comissões, pelo plenário, até que se vigore como lei, né? O senhor acredita que ela irá ser aprovada, visto que alguns deputados, eles apontam, assim, algumas dificuldades financeiras para a implantação desse serviço? A questão, o debate é muito interessante, foi essa semana. Essa semana, 3 dias atrás, nós aprovamos na Comissão de Educação. Agora foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, na Câmara. Então, passa pelas comissões, é votado no plenário. E aí vai para o Senado ainda. Se aprovado no Senado sem emenda, vai para a sanção presidencial. Se tiver emenda no Senado, volta para a Câmara, para a gente votar novamente. Então, esse projeto preconiza a presença de assistente social e psicólogo no contexto escolar do atendimento também dos alunos e das famílias. É fundamental. Eles atuariam em equipes multidisciplinares. Multidisciplinar, em apoio aos professores, porque aí o professor fica mais protegido também para poder desempenhar o seu papel pedagógico.
E a escola fica com esse suporte também para o atendimento dos pais, porque muitas crianças têm baixo rendimento escolar, evasão escolar, por problemas na família. Às vezes é violência, às vezes é abandono, às vezes é maus tratos, às vezes é questão da desagregação da família, muitas vezes até a iniciação ao uso de drogas e transtornos de comportamento, todos que a gente tem também. Então, essa equipe é para auxiliar os professores no diagnóstico, no atendimento das crianças com problema e também fazer acompanhamento das famílias. Agora, alguns deputados, na semana retrasada, passada, nós votamos a questão, foi 10-10. O empate na votação. Mas a votação não era para se o psicólogo e o assistente social é importante na escola ou não. Era a fonte do financiamento. Então, havia um projeto que dizia que esses psicólogos e professores têm que sair do fundo da educação. E haviam deputados que defendiam que não. A assistência social tem que vir da assistência social. O psicólogo tem que vir de outra área. Da área da saúde. Esse recurso do petróleo também não poderia ser, para a educação, não poderia ser uma janela? Também foi debatido isso. Esse fundo social do pré-sal, esses valores do petróleo, podem pagar isso. Mas tinha deputados que defendiam que quem tem que pagar vem do SUS o dinheiro e não da verba da educação para pagar o assistente social psicólogo. Houve um acordo, foi feita uma nova redação e aí foi votado por unanimidade. Isso é tripartite, da saúde, da ação social e da educação. Recursos para se pagar. Não só a educação, pagar psicólogo e assistente social que vem para a escola. Porque aí diminui a verba para a educação, não se pode dar um aumento de salário para professor. Então, esse era o grande debate, mas todos os deputados concordavam, a gente tem que ser honesto, a importância do psicólogo e assistente social no quadro da escola, essas equipes multidisciplinares atendendo as escolas. Uhum. Gostaria que o senhor comentasse contra a sua atuação, a não PEC 37. A PEC 37 foi um problema no Brasil inteiro, né? As manifestações de rua que ocorreram em junho, agora parou essa parte da PEC porque ela foi votada. Olha, a PEC 37, para os amigos que estão acompanhando, é a proposta de emenda da Constituição 37 que terminava com o poder de investigação do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público Federal e Estadual não poderia mais proceder a uma investigação contra políticos, contra policiais. Eu, particularmente, tenho orgulho de dizer, eu assinei e dou nome aqui, promotor Luiz Marcelo Mafra e Tiago Lisboa, aqui da Justiça Estadual de Foz do Iguaçu, promotores públicos, me procuraram no fim de abril, começo de maio, o que eu pensava dessa PEC. Eu falei, eu sou contra. Eu sou político, eu tenho que ser investigado sim. O mensalão não teria sido investigado, descoberto, se não fosse o poder de investigação do Ministério Público. Eu acho fundamental o delegado ter muita autonomia numa investigação, os policiais. Mas o Ministério Público pode investigar paralelamente, sim, tem que também ter um poder. É um retrocesso no combate à corrupção no Brasil, à criminalidade. Então, eu assinei para os promotores o meu voto contrário à PEC 37. Antes da manifestação. Mas antes, um mês e meio depois, o povo foi para a rua pedindo para os deputados votarem contra. Eu tinha assinado um mês e meio antes. Eles votaram contra graças à manifestação. Olha, eu não posso, assim, entrar na mente e no coração dos 503 deputados federais. Mas o que a gente escutava, o burburinho lá, era uma grande probabilidade dessa PEC ser aprovada e os promotores não poderem mais investigar. Mas o povo foi para a rua, parabéns ao povo brasileiro. 430 deputados votaram contra a PEC, e 9 a favor, e 2 se abstiveram. E uns 50 ali faltaram, né? Eu não fiz bem a conta. Mas, enfim, de 513 foram 430 votos contra, 9 a favor e 2 abstenções. Foi uma vitória do povo brasileiro nas ruas. Eu estou lá. Eu escuto as conversas, eu não tenho nenhuma dúvida. Essa vitória é do povo brasileiro. Outra coisa que eu gostaria que o senhor comentasse sobre o fim da multa por demissão sem justa causa. Ah, sim, nós aprovamos essa semana, lá no Congresso Nacional, bastante para os empresários que estão nos assistindo. Em 1989 teve o Plano Collor, Plano Verão. Em 90 teve o Plano Collor. Houve um rombo no fundo de garantia, no caixa do fundo de garantia. Quando um servidor, um trabalhador era demitido, na hora dele receber o fundo de garantia, estava se correndo o risco de não ter dinheiro, o governo não ter dinheiro no caixa, a Caixa Econômica, para pagar. Isso aconteceu de 90 a 2000. Foi acabando esse dinheiro no fundo de garantia com esses planos econômicos que geraram crises no Brasil até. Em 2001, o governo federal apresentou um projeto lá na Câmara dos Deputados, eu não estava lá, mas os deputados que estavam aprovaram
que quando um empresário demite um funcionário, além de ele pagar todos os direitos do funcionário, sem justa causa, todos os direitos do funcionário, nenhum trabalhador perde um centavo por causa desse projeto. Porque o empresário pagava todos os direitos do funcionário e ainda, sobre esses direitos, 10% ele era obrigado a botar no caixa do fundo de garantia lá para o governo, para garantir que os trabalhadores tivessem esse dinheiro em caixa para receber. Pois bem... Não revestido ao trabalhador. Não, nenhum risco. O trabalhador não perdeu nada, graças a Deus, do fundo de garantia. Todo mundo recebe o fundo de garantia certinho no Brasil. Bom, isso foi em 2000, 2001. Agora, em 2012, em junho, a Caixa Econômica Federal comunicou ao governo, olha, não precisa mais cobrar esses 10% dos empresários. O caixa aqui do fundo de garantia está zeradinho, redondinho, bonitinho, não tem mais nenhum perigo. Está tudo certo. Os empresários com 45 bilhões de reais em 10 anos e meio cobriram esse fundo. Foi o empresariado brasileiro que ajudou o governo a recuperar esse erro do governo Collor, daquele plano econômico. Pois bem, o governo federal continuou cobrando os 10%, de junho do ano passado até agora, para fazer outro caixa. Nós aprovamos o PLP 200, semana passada, que acaba. O governo federal apresentou um projeto querendo que esses 10% continuassem sendo cobrados para ir para um fundo de habitação. Não. O fundo de habitação tem o dinheiro dele. Isso era uma contribuição do empresário brasileiro para o fundo de garantia. Então, nós aprovamos isso. Então, é uma boa notícia para o empresariado, né? E não prejudica os trabalhadores, porque ninguém deixa de receber um centavo a mais ou a menos na sua rescisão contratual, seus direitos trabalhistas. Então, não há prejuízo aos trabalhadores e os empresários, com esse aporte de capital, 10% a menos, podem aumentar a competitividade, gerar mais emprego e melhora para o trabalhador, tem mais oferta de emprego. Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco, voltamos com o programa Poder e Política logo após um rápido intervalo. Fique conosco. Nunca foi tão fácil estudar. O Centro Universitário UDC, a UDC Monjolo, a UDC Medianeira e a UDC Anglo participam integralmente do novo programa de financiamento estudantil, o novo FIES. Com ele, os universitários podem financiar até 100% do valor das mensalidades do curso e começar a pagar somente 18 meses depois de formados. O financiamento pode ser solicitado em qualquer período do ano e em qualquer das unidades da UDC. Informe-se. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. A Associação AVD dá assistência e apoio aos pacientes de Foz e região em tratamento contra o câncer. Além do acompanhamento médico, os pacientes contam com atividades ocupacionais, refeições, abrigo e medicamentos, atingindo hoje 1.480 pacientes. É por isso que a Associação de Amigos Vivendo com Dignidade precisa do seu apoio. Aqueça e alimente quem precisa. Apoio Foz TV, amor à cidade. Estamos de volta com o programa Poder e Política, tendo como entrevistado de hoje o deputado federal professor Sérgio de Oliveira. O senhor já dizia que o turismo de Foz do Iguaçu, ele também seria defendido enquanto deputado federal. Recentemente, o secretário nacional de Políticas do Turismo, Vinícius Lumertz, apontou o projeto Beira Foz como modelo. Esse projeto, ele prevê a participação das 3 esferas do governo, o municipal, o estadual e o federal, além da iniciativa privada, obviamente. Na esfera federal, qual a contribuição que nós podemos esperar para que essa área possa se tornar uma área de interesse turístico? Veja bem, o projeto Beira Foz, ele é um projeto assim... Olha, eu diria que eu estou em Foz desde 78.
1978. É algo que desde menino eu olho aquela margem de rio e imagino aquilo ali como um lugar para as famílias passearem com criança, para correr, para fazer caminhada, para tomar um sorvete, para namorar, para ir passear com o cachorro, para ir num quiosque. Aquilo ali é um paraíso, você está na beira do Rio Paraná e também na beira do Iguaçu e poder ver outro país do outro lado, ver um pôr do sol. Então, fora a parte poética que eu disse agora, é algo maravilhoso, essa beira de rio urbanizada e os turistas também. Então, eu lá em Brasília eu acompanhei, a gente tem que também fazer justiça, sabe, Lúcia e amigos? É um projeto bastante trabalhado pela Itaipu Binacional, Samec, Piola, o Joel de Lima. A gente tem que reconhecer o grande trabalho agora do Danilo Vendrúsculo, presidente do Codefós, todo o apoiamento do prefeito Reni Pereira também. Nós temos que ser honestos, independente do partido, de dar valor para as pessoas que defendem a cidade. A CIF, com o Rony na presidência. Então, é uma soma de esforços. Eu acompanhei o Danilo, o Samec, o Joel, o Danilo Vendrúsculo, todos nós lá em Brasília, numa reunião com a ministra do Meio Ambiente e o ministro da Justiça. O projeto Perafaz é um projeto fantástico, maravilhoso para essa beira de rio, e eu tenho certeza absoluta que tanto a parte do governo federal, quanto do estadual, quanto do municipal, vai ser feita. Vai sair do papel esse Vai projeto. sair do papel esse projeto e vai se tornar, assim, um dos principais pontos de lazer, de descanso, de passeio e de turismo de Foz do Iguaçu. Toda essa margem do Rio Paraná, atingindo também o Rio Iguaçu. Eu tenho muita fé nesse projeto, até porque a gente sabe a força política também do Samec em Brasília, e ele é um defensor assim, ardoroso dessa iniciativa, projeto, junto com o Codefós, com o Danilo Vendrúsculo. O senhor realmente acredita que esse remanejamento de verbas decretado pelo governo federal, ele não irá afetar as obras, né, o início das obras da segunda ponte? Olha, foi uma notícia bastante triste até, né? 200 milhões, é isso? Mas o governo separou ali 14, 15 milhões só. Foi tirado uma pequena parte, né, dessa verba da segunda ponte e levaram, sem a gente saber. Não adianta ninguém dizer que isso serve, porque isso não fez nada. O governo federal baixou um decreto lá e pegou o dinheiro e mandou para Maringá para fazer um contorno rodoviário, que o dinheiro faltou em Maringá. Como a obra está em andamento e o dinheiro faltou, tinha que tirar de algum lugar, do Paraná. Como esse dinheiro não ia ser usado esse ano ainda na ponte, porque essa ponte vai há alguns anos a construção, segundo o governo federal, como não vai ser usado agora lá em Foz, vamos pegar e mandar para Maringá e terminar o contorno. Segundo o que dizem, vai ser devolvido e não afeta em nada a obra em Foz do Iguaçu. Mas, de qualquer maneira, a gente fica triste, né? Porque a nossa cidade, infelizmente, a gente acaba sempre sendo prejudicado. Foz do Iguaçu acaba sempre pagando. E é uma cidade, assim, que mais precisa de representação federal lá em Brasília, porque muitos problemas estouram aqui. E a nossa área de Foz do Iguaçu, Lúcia, amigos telespectadores, 60% dela é de ocupação federal. Toda a área da Itaipu, do Lago, do Parque Nacional, as beiras de rio, as áreas do Exército, do MSS, da Polícia Federal, da Justiça Federal. Então, são muitas áreas. Então, nós temos aí 40% de área do município e 60% de área da União. Então, é uma cidade que realmente, quando o governo federal toma uma decisão, sempre afeta a Foz do Iguaçu. E nesse caso da ponte, tiraram aí 14, 15 milhões, mandaram para Maringá. Mas ele não compromete a obra da ponte. Não é por isso que a ponte não sairia, que é uma pequena parte e vai ser devolvido. Mas, de qualquer maneira, politicamente, para nossa autoestima, né, sempre é ruim. Não vou mentir para você que eu fiquei bem chateado com isso. Eu recebi na segunda-feira aqui o presidente da Fundação Cultural, o Alexandre Freire, e falávamos na ocasião das mais antigas reivindicações da classe cultural em Foz do Iguaçu, que é a construção do tão sonhado Teatro Municipal. Essa pauta, ele me disse que foi levada, né, por eles até a ministra da Cultura, a Marta Suplicy, e contou com a sua presença, né? Qual a possibilidade dessa viabilização de recursos para o nosso tão querido teatro? Veja bem, até com todo respeito ao Alexandre, que é meu grande amigo, mas fui eu que agendei, foi toda iniciativa minha lá em Brasília, né? A gente conversou com o Alexandre aqui, vamos lutar junto, vamos sonhar o agendamento com a ministra, todo foi um encaminhamento meu enquanto deputado federal.
e o Alexandre foi lá e fizemos uma reunião muito boa, a ministra muito acessível, toda uma equipe de técnicos. E não é uma luta fácil, porque não é um teatro pequeno. Foz do Iguaçu, Cidade Turística, tem que ter um teatro de porte, teatro grande, teatro bom. Não adianta para um teatrinho de 150 lugares, 200 aqui em Foz. Porque tem que trazer grandes espetáculos. O projeto é audacioso, então. É um projeto grande, então é uma grande luta. Eu fiz teatro amador, Lúcia. Eu fui vice-presidente da Federação Independente de Teatro Amador do Paraná. Eu já fundei um grupo de teatro amador em Foz do Iguaçu quando eu era jovem, lá com 21, 22 anos, estou com 50. A história do teatro amador de Foz do Iguaçu não pode ser contada sem o meu nome, porque eu tenho uma história aqui, 25, 28 anos atrás. Eu sou um dos principais defensores a vida inteira. Trazer o teatro barracão para Foz, também, na época, eu era ator e diretor de teatro amador, foi uma luta que a gente participou. Então, para mim, particularmente, que amo o teatro, que tem uma história no teatro, é questão de honra. Né? Questão de honra a construção desse teatro. E o Alexandre na fundação, essa parceria, eu tenho certeza, e a ministra Marta se disponibilizou, correr atrás de recursos. Mais um projeto que deve sair do papel? Eu acredito que sim. Eu tenho muita esperança também. Eu sempre sou uma pessoa de acreditar. Trabalha, algumas a gente ganha, outras a gente perde, é a vida, né? Mas eu acredito, eu sempre acredito no trabalho e na seriedade. E é uma causa que a gente ama e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, sim. O senhor acredita também na continuidade, a partir de 2014, do direito ao acesso de veículos privados de turismo no Parque Nacional do Iguaçu? É uma luta difícil? Essa é a maior luta minha até agora lá em Brasília, né? Desde que eu assumi, em agosto do ano passado, no lugar do Ratinho, naquele momento, no dia que eu assumi, fecharam o Parque Nacional aqui. Eu vim de Brasília, desci, fui lá na greve e fizemos todo um trabalho. Então, eu tenho certeza absoluta que qualquer amigo do turismo Foz do Iguaçu que está nos assistindo sabe o tanto que o professor Sérgio tem se dedicado em Brasília. É um retrocesso, não é, professor? Eu acredito, amigos telespectadores, que de maneira alguma as vans, os táxis, não são todos os táxis de Foz e qualquer táxi que vem que entra no parque. Sim. São os motoristas credenciados, que estão habilitados, que são treinados, que têm curso, que têm todo um trabalho para fazer esse trabalho dentro do Parque Nacional. Então, as vans, os táxis, os guias de turismo nós que trabalham lá dentro. Nós temos aí a Copa, né? Imagina, o ano que vem a Copa do Mundo, o ano que vem o Centenário de Foz, 2016 as Olimpíadas no Rio, e Foz do Iguaçu, a segunda cidade de visitação turística internacional do Brasil. Então, vocês não têm ideia, amigos telespectadores, do quanto desde agosto do ano passado até essa semana lá em Brasília, eu já bati nessa questão. Já fizemos audiência pública em Brasília, painel aqui em Foz do Iguaçu. Olha, é um trabalho imenso que a gente está fazendo. Não tem um jeito de fazer esse plano de manejo preservando o emprego da renda desses trabalhadores de turismo? Eu acredito nisso. E o deputado Romário, né, o nosso grande ídolo do futebol, é o presidente da Comissão de Turismo da Câmara, né, e do Desporto. O Romário é uma das pessoas que mais está me ajudando. Ele abraçou essa causa, ele se apaixonou por essa luta, que os amigos telespectadores não têm ideia. Então eu estou muito contente também, porque nós estamos tendo o respaldo do presidente da comissão, que é um nome de fama mundial, Romário, como atleta, como ídolo do esporte mundial. Então, ele sendo um representante do Desportos na comissão, ele está me ajudando muito nessa luta. E essa semana mesmo, ele baixou lá a portaria com um grupo de trabalho do Plano de Manejo do Parque Nacional. Eu, o deputado Assis do Couto, um representante do Conselho Municipal de Turismo, do Instituto Chico Mendes, que administra o parque, e do Ministério do Turismo lá de Brasília. Então, nós não vamos, essa é a principal luta minha hoje lá em Brasília. É a questão mais de honra de todas. O tempo é curto, né? É manter esse direito aos trabalhadores no Parque Nacional. É o que eu mais tenho lutado lá, porque dia 29 de dezembro fecha essa possibilidade. E a gente não pode perder isso em ano de centenário, ano de Copa do Mundo, como você disse. É um retrocesso. Nós vamos vencer essa luta. Eu não tenho dúvida que nós vamos vencer sim. O projeto original para o Free Shop em Foz do Iguaçu, pasme, data-se de 7 de abril de 1976, que desde então enfrentava impasse tanto na Receita Federal, né, como na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Bom, a lei foi sancionada no final do ano, passado pelo governo federal, e agora debate-se a regulamentação. O senhor acredita que realmente esses free shops, eles irão impulsionar o nosso turismo? Olha, o turismo, sim.
O turismo, sim. Mas eu tenho um medo do efeito colateral disso. Por quê, professor? Prejudicar o comércio local e regional. Então, essas normas, elas permitem a venda também para brasileiros ou não? Só para turistas estrangeiros? Veja bem, essa lei 12.723, ela foi aprovada. Eu estava lá na Câmara quando a gente aprovou agora, né, do deputado Marco Maia, que era presidente da Câmara ano passado. E foi sancionada no fim do ano. E agora está sendo feita a regulamentação. Há um grupo de trabalho da Procuradoria-Geral da União da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal trabalhando na regulamentação. Essa semana eu conversei bastante mesmo com o auditor fiscal da Receita Federal lá em Brasília, que está nesse grupo de trabalho. Tive uma longa conversa com ele, coloquei todas as preocupações do comércio local, do Sindilojas, um grande trabalho feito pelo Carlos Nascimento, presidente do Sindilojas de Foz, o presidente da FEComércio do Paraná, Darcy Piana, estão preocupados, porque no Paraná, amigos telespectadores, é só em Barracão, Foz do Iguaçu e Guaíra. Só tem 3 cidades gêmeas com fronteira. Só que Foz do Iguaçu, de longe, é mal prejudicada, porque nós temos todo o comércio do Paraguai, temos duty free da Argentina. As nossas lojas, o comércio local já sofre para concorrer. Se abre, vamos lá, passou a aduana brasileira, abre um baita de um free shop. Enorme. Quantas pessoas também vão deixar de comprar aqui em Foz para comprar lá? E vem de Santa Terezinha, Medianeira, Matelândia. Os comerciantes da região aí, até um raio de 200 quilômetros, vão perder, porque as pessoas vão vir comprar nessa loja. Então, a regulamentação tem que ser muito cuidadosa. Quem pode comprar? Quanto? Que produto? E essas lojas para se instalar? Pode ser empresário de Foz? Vamos tentar regulamentar que só pode abrir, dentro desse grande shopping, se for igual ao Duty Free, só pode abrir lojas lá se for um comerciante estabelecido em Foz, com mínimo de 10 anos de alvará de funcionamento. Então, a luta toda nossa em Brasília, eu estou entrando semana que vem com requerimento para fazer uma audiência pública em Brasília para discutir a regulamentação dessa lei, porque a minha preocupação, junto com o Sindilojas, com a CIF,